Eu quero desejar uma boa noite a todos vocês que nos acompanham, que estão aí seguindo o professor Felipe em todas as redes dele. Eu quero dizer a você que seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua noite. E quero dizer porque eu estou aqui hoje. Como vocês têm acompanhado, o professor Felipe está com um probleminha aí nas cordas vocais, está fazendo um repouso vocal. E por conta disso, ele está afastado das atividades dele em que ele precisa usar a voz, né? Ele está bem de saúde, ele está escrevendo, respondendo os e-mails, tá tocando a vida normalmente. Infelizmente, apenas as lives e palestras, ele não tem conseguido cumprir com os compromissos devido a esse problema. Mas com a graça de Deus, ele tá fazendo tratamento, tá melhorando. Hoje mesmo no Terço da Misericórdia, à tarde, ele já falou um pouquinho, vocês podem ver depois como ele já está melhorando. Se Deus quiser, em breve ele vai estar de volta. Mas o que acontece? Nós conversamos aqui e como chegam muitas perguntas toda semana e ele não quer acumular, nós combinamos o seguinte: nós recolhemos as perguntas, ele respondeu todas elas, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para que você não fique sem a sua resposta, tá bom? Então, no programa de hoje, nós vamos responder as perguntas que nós recebemos pelo Instagram no dia 22 de agosto. O que acontece? Você que está assistindo agora pode pensar, nossa, mas eu não vou ter a minha pergunta respondida. Calma, assista esse vídeo. Muitas vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, aproveite esse momento. Quero dizer que não são respostas minhas, tá bom, gente? São respostas do professor Felipe. E eu nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela, trabalho com o professor Felipe, na editora Cleofas, já tem aí mais de 10 anos. E eu ajudo ele nas atividades do dia a dia, tá bom? E hoje eu tô aqui para vocês só apenas emprestando a minha voz, tá? Porque quem respondeu tudo, quem preparou tudo foi o professor Felipe. Então, peço desculpas, alguma coisa, alguma dificuldade, não tem como ficar no lugar do professor Felipe, né, gente? Então, quero dizer que, com a sua paciência, nós estamos aqui para tentar responder as perguntas que nós recebemos, então, pelas redes sociais no dia 22 de agosto. Então, eu quero começar esse momento pedindo para que Deus nos ilumine, nos dê sabedoria, e que ilumine o coração de cada um de vocês que estão acompanhando esse vídeo nessa noite. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, quero agradecer a você que está entrando, que está assistindo esse vídeo. Quero pedir também uma gentileza. Se você ainda não se inscreveu no canal do professor Felipe no YouTube, eu vou pedir para que você se inscreva, que você ative aí o sininho das notificações para que você receba sempre em primeira mão todo o conteúdo que o professor Felipe posta no canal dele, tá bom? Você também que está no Facebook, se você quiser curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, você se sinta à vontade, tá bom? Então, para quem está chegando agora, nós estamos respondendo as perguntas que nós recebemos pelo Instagram do professor Felipe no dia 22 de agosto, tá bem? Então, vamos lá para a primeira pergunta. A Glécia pergunta: como saber se um canto é ou não litúrgico? O professor Felipe responde o seguinte: o canto litúrgico deve estar de acordo com a liturgia. A melodia deve ajudar a meditação sem barulho e sem ritmo inadequado. E eu quero fazer só um acréscimo aqui.
Primeiro, para a gente saber mesmo se a música é litúrgica, se a música não é litúrgica, a gente tem que buscar conhecer um pouquinho sobre liturgia. A gente precisa entender quais são os tempos litúrgicos, o que a igreja celebra em cada tempo litúrgico, que cantos são adequados para aquele tempo, que cantos não são. Então, por exemplo, tem tempo litúrgico que a gente não canta o Aleluia, tem tempo que a gente não canta o Glória. Então, quem toca na missa tem que ficar atento a essas mudanças. Hoje em dia tem até alguns sites para facilitar. Eu costumo usar um site que chama musicasparamissa.com.br. Olha, tem sugestão e cifra para música para todos os tempos litúrgicos, mas eu não dispenso o estudo. Você tem que saber o básico sobre liturgia. Olha, eu vou te dar uma dica. Nesse livro aqui, ó, para entender e celebrar a liturgia, opa, tem um papelzinho dentro. Para entender e celebrar a liturgia, o professor Felipe vai reunir o que de mais importante tem na liturgia da igreja, tá bom? De acordo com os documentos do magistério sobre como deve seguir a liturgia, o que é a liturgia, o que são tempos litúrgicos, o que se usa na liturgia, o que não se usa. Tá tudo aqui nesse livro. Você pode encontrar ele na nossa editora Cleofas, loja.cleofas.com.br. Você encontra na Loja da Canção Nova e em várias livrarias pelo Brasil, tá bem? Mas eu não dispenso que todos aqueles que são músicos, que estudem um pouquinho de liturgia. Vai te ajudar muito na hora da escolha das músicas, tá bem? Bom, primeira pergunta respondida. Vamos lá. Agora a Beatriz pergunta. Dúvida prática. Gestante segue a abstinência de carne às sextas-feiras? Lembrando que a igreja pede para que nas sextas-feiras seja feita a abstinência de carne, tá bem? Bom, o professor Felipe diz o seguinte, ó, grávidas que necessitem de maior nutrição e doentes que por conselho médico precisem comer carne, estão dispensados da abstinência. No entanto, vocês sabem que se não puder fazer abstinência de carne na sexta-feira, você pode substituir por uma outra obra de piedade. Então, se você está gestante e precisa comer carne na sexta-feira, então você pode substituir por alguma outra obra de piedade, ok? Vamos lá para a próxima pergunta, pergunta do Alcides. Nossa Senhora morreu antes de subir aos céus ou foi assunta ainda viva? A igreja acredita que ela morreu. O seu túmulo está vazio em Jerusalém. Tá bom, Alcides? Agora, Cibele pergunta. Ao passar por imagens de santos, devemos fazer o sinal da cruz? A resposta é a seguinte, Cibele. Não é obrigatório. Você pode fazer uma breve oração ou uma jaculatória quando você passar em frente a uma imagem, não necessariamente fazer o sinal da cruz, tá bem? É importante lembrar aqui também que são atos de piedade, né? É piedoso você ter um respeito pelo sagrado, você lembrar com amor as coisas de Deus, tá bom? Vamos lá agora, Thaís. O purgatório tem degraus para chegar ao céu? Então, Thaís, a resposta que o professor Felipe te deu é a seguinte. No purgatório, há uma purificação contínua até a alma chegar à santidade. Inclusive, deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui. Aqui, ó. Se você quiser saber mais sobre o purgatório, sobre o que a igreja ensina sobre o purgatório, como é que não é, tá aqui, ó. O purgatório, o que a igreja ensina. Nesse livro aqui o professor coletou documentos do magistério da igreja, que os santos dizem sobre o purgatório. Na verdade, isso é algo que traz muita dúvida, não é só o seu caso, viu? Thaís, não é só você não, muita gente tem dúvida sobre o purgatório. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre o que é o purgatório, aqui, ó. Você encontra esse livro na loja Cleofas, como eu já disse, loja.cleofas.com.br. Inclusive, nesse mês de setembro, tá com 30% de desconto, tá? É uma oportunidade para você entender mais a fundo o que é o purgatório.
Vamos para a próxima. O Faustino pergunta: por que muitos falam que nós adoramos o Deus Mitra, o Deus Sol? Olha, o professor Felipe responde o seguinte para você, Faustino: isto não é verdade. A igreja no século VI passou a celebrar o Natal de Jesus no dia do Deus Sol Invictus dos romanos, para mostrar que o verdadeiro Deus é Jesus. Ok? Vamos para a próxima pergunta. A Silvia pergunta o seguinte: professor, nunca entendi o real motivo do Papa Bento XVI renunciar. Eu gosto muito dele. Nós também, viu, Silvia? O Papa deixou claro que não tinha mais condições físicas para continuar. Ele renunciou legalmente segundo o Código de Direito Canônico. Inclusive, ele não foi o único Papa a renunciar na história da igreja, tá bom, Silvia? Então pode ficar tranquila. O que o Papa Bento fez foi realmente porque ele não tinha mais saúde para tocar a igreja, entendeu? Então foi por isso que ele renunciou. Vamos lá para o próximo. Aqui, Thaís. Tenho muito amor pela Eucaristia, procuro recebê-la quase que diariamente. Fico pertinho de Jesus Cristo. Sei que não sou digna do céu. Pretensiosamente, acho que vou para o purgatório com a minha morte. Me angustio. Vamos lá, Thaís, para você o professor Felipe diz o seguinte: ninguém é digno de receber Jesus, mas ele quer vir a nós para ser remédio e sustento de nossa vida. Então, o importante é comungar sem pecado mortal e o desejo de ser cada dia melhor. Ok? Agora não sei como eu pronuncio, mas eu vou tentar. Vauat. Diz assim, ó: como despertar o interesse dos jovens agnósticos para o catolicismo? Olha, a sugestão do professor Felipe é a seguinte: primeiro, conversar com ele, mostrar as razões da nossa fé, mostrar para ele por que você acredita. Ele não acredita, mas você vai mostrar para ele por que você acredita. E ele sugere a leitura de 2 dos nossos livros, 3 dos nossos livros, aliás. Esse aqui, ó, Jesus Cristo é Deus, do padre José Antônio de Laburu. Inclusive, esse livro foi chamado na época de A Máquina de Fazer Católicos. Esse livro aqui é muito bom, importantíssimo de ser lido. Quem sabe numa leitura dessa não toca o coração de um desses seus jovens que você conhece que são agnósticos. Esse é um deles. O segundo deles é esse aqui, ó. Por que sou católico? Muitas vezes você não vai conseguir nomear todas as razões da sua fé, por que você é católico. Mas nesse livro aqui, talvez eles entendam o porquê de ser católico, tá bem? E o terceiro deles é esse aqui, ó. Ateus Convertidos, que é um livro que vai contar a história da vida de 15 ateus, assim, importantes, cientistas, estudiosos, que se converteram ao catolicismo, tá bom? É um livro, assim, uma delícia de ler. Ateus Convertidos. Todos eles também você vai encontrar na nossa loja Cleofas, loja.cleofas.com.br. A Tereza está perguntando se essas lives que o professor Felipe grava vão ficar gravadas. Todas as lives do professor Felipe ficam gravadas, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Twitter dele e também no Instagram. A Márcia pergunta o seguinte: Nossa Senhora sempre soube que não tinha o pecado original ou foi depois da anunciação do anjo Gabriel? O professor Felipe respondeu o seguinte: certamente foi depois da anunciação do anjo Gabriel. O Raimundo pergunta: uma pessoa que convive sem o sacramento do matrimônio pode comungar? Muitas pessoas escrevem para o professor Felipe perguntando isso, tá bem? A resposta é a seguinte, ó: não pode. Segundo o Papa São João Paulo II, na Familiares Consortio. Então você procura aí na internet esse documento do Papa que chama Familiares Consortio, tá bom?
Rivelano pergunta o seguinte: onde está Deus nas tragédias? E onde, como é e quando Deus age nas nossas vidas? É uma pergunta difícil, hein, Rivelano? O professor Felipe responde o seguinte para você: Deus está no céu e em nossa alma quando estamos na graça de Deus. As tragédias acontecem por conta dos pecados dos homens. Isso a gente pode encontrar aí na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Deus nos deu a inteligência, liberdade e vontade para fazermos o bem. E quando fazemos o mal, os males acontecem. Deus não é o autor do mal. Não adianta a gente querer achar que porque acontece coisa ruim que é Deus que está fazendo isso. Tá bem? O Alcides pergunta: o que é o Monte Sião? Eu acredito que muita gente já tenha visto essa expressão, né? Monte Sião. É uma boa pergunta, Alcides. Era onde estava o Templo de Jerusalém. Então, Monte Sião era onde estava o Templo de Jerusalém. Hoje é a imagem da igreja, porque o templo foi destruído, mas hoje é a imagem da igreja. Agora vamos lá para a pergunta do João, tá? Pergunta que chegou pelo Instagram. Como evitar o ódio? Boa pergunta. Rezar e perdoar a pessoa que te ofendeu. E isso é uma decisão, não é um sentimento. Muitas vezes a gente acha que para perdoar uma pessoa a gente precisa sentir. Não é isso. Para perdoar uma pessoa a gente precisa decidir. A partir de hoje eu decido perdoar essa pessoa. Não significa que o amor vai ser igual era antes, não. Mas o perdão precisa existir. Você precisa querer perdoar, ok? Vamos lá. O Léo pergunta o seguinte: o que devemos fazer no descarte dos livrinhos da liturgia diária mensal? Aquele livrinho onde tem as leituras do dia a dia. Porque aí também contém a palavra de Deus. Então, o professor Felipe responde o seguinte, Léo, ele fala assim: pode queimar ou doar para alguém. O Elton pergunta o seguinte: é errado o padre ficar sentado e os ministros extraordinários da comunhão ir distribuir a comunhão na missa? Olha, o professor Felipe diz o seguinte: de acordo com a Redemptionis Sacramento, no número 88, você pode digitar aí no Google o nome desse documento vaticano que chama Redemptionis Sacramento, em latim, tá? Número 88, diz o seguinte: o padre deve ser o primeiro a distribuir as hóstias. Só deve usar os ministros se precisar. Veja também no nosso livro Para Entender e Celebrar a Liturgia. Cadê ele aqui? Nesse livro aqui também o professor já trouxe esse trecho da Redenção e Sacramento, tá? Para que você possa ler, se aprofundar e entender o motivo disso, tá bom? Para entender e celebrar a liturgia. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui também é do Elton. A mulher do Apocalipse é Maria ou a igreja? Como pode ser as duas? O professor Felipe responde: são as duas. A igreja sempre foi simbolizada por uma mulher, a esposa de Cristo. Isso você pode conferir em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Agora vamos lá para a pergunta da Tereza. A Tereza pergunta o seguinte: será que devemos acreditar em combate espiritual e malefícios na nossa vida? Há mais ou menos um ano, as coisas estão acontecendo comigo como uma decadência na vida de oração, chegando ao seu ápice agora. Não consigo rezar de jeito nenhum, estou faltando à missa e estou procrastinando em tudo. Também estou tendo muitas doenças seguidamente e tendo que procurar vários especialistas. Estou sofrendo demais e jamais vivi isso na minha vida. O que devo fazer?
Tereza, o professor responde o seguinte para você. O combate espiritual existe sim. O mal tenta nos separar de Deus. A solução é rezar com vontade ou sem vontade e ir à missa mesmo sem vontade. Não se preocupe com os malefícios. Veja os nossos livros O Combate da Fé e Esgotamento Espiritual. Então, Tereza, esse combate espiritual existe. E muitas vezes a gente se sente fraco, se sente desanimado, porque a gente também não está alimentando a nossa alma. Também é preciso buscar. Então, uma das sugestões que o professor dá então, é a leitura desse livro, é um livrinho pequenininho, que chama assim, O Combate da Fé, o que a igreja nos ensina. É um livrinho pequenininho que você vai ler num minuto, vai te ajudar muito nisso. E esse livro aqui, ó, Esgotamento Espiritual. Não sei se esse é o seu caso, pode ser, mas é uma leitura muito importante. Às vezes a gente se sente cansado na caminhada, sem vontade de rezar, sem vontade de participar da missa, sem vontade de... Mas às vezes é por outras coisinhas que foram acontecendo na nossa vida, a gente deixou acumular e ficou assim. Então esse livro vai te ajudar a fazer uma reflexão sobre isso, para que você consiga começar a tomar o antídoto para isso que está acontecendo com você, tá bom? E quanto à sua saúde, busque sempre o seu médico, busque a ajuda da medicina também. A fé e a ciência estão sempre caminhando juntas. Vamos lá para a próxima pergunta. O Renato pergunta o seguinte: por que a quaresma de São Miguel não é rezada também nos domingos, tá? Tenho certeza que essa é a dúvida de muita gente, viu, Renato? O professor Felipe vai responder o seguinte: é porque o domingo é dia de celebrar a ressurreição de Jesus. Então, a igreja prefere deixar outras práticas religiosas, como a quaresma, né, e outras práticas, às vezes novenas, para outros dias, tá bom? O Wallace pergunta: Judas chegou a fazer a comunhão na Santa Ceia? O professor falou que sim, viu? Missas Natal. A absolvição dos pecados está vinculada ao cumprimento da penitência imposta na confissão? O professor Felipe diz o seguinte: se o padre deu a absolvição, a pessoa está perdoada, mas não deve deixar de cumprir a penitência. Se a pessoa não cumprir a penitência porque quis, por culpa própria, creio que o perdão fique prejudicado, ok? O Wagner está perguntando se tem algum livro para indicar antes de ler o livro do Apocalipse na Bíblia. Estou lendo o Novo Testamento e em breve vou chegar no Apocalipse. Bom, Wagner, para você tem esse livrinho aqui, ó, Como Entender o Apocalipse. É um livro pequenininho, curtinho, fininho, que vai te dar uma visão geral do livro do Apocalipse, e aqui vai trazer algumas explicações que são fundamentais, que são chave para compreender o Apocalipse. Por exemplo, o Apocalipse é um livro cheio de metáforas, cheio de símbolos, os números significam algumas coisas, tem os anjos, tem o dragão, tem vários elementos, várias coisas que tem uma simbologia, que tem um significado todo especial, que é importantíssimo você saber antes de ler o Apocalipse, para que você possa ter uma maior compreensão, uma compreensão correta, tá bem? O professor Felipe explica tudinho nesse livrinho aqui, tá bom? É um livro pequenininho, baratinho, fácil de entender, é uma mão na roda para quem quer ler o Apocalipse. Vamos lá para a próxima pergunta. O Lima pergunta o seguinte: gostaria de saber se pode-se vender artigos católicos já abençoados ou se é preferível que o fiel o leve para o sacerdote, mesmo que já seja abençoado pelo padre. Olha, Lima, a recomendação da igreja é não vender imagens bentas, tá bom? É vender a imagem sem antes terem sido abençoadas e depois o fiel que comprar a imagem ou o artigo religioso,
leve para o Papa, para o padre abençoar, ok? Papelaria Santo Agostinho pergunta, tá? São perguntas que nós recebemos pelo Instagram. O senhor poderia comentar sobre o terceiro segredo de Fátima? Tem relação com os 3 dias e 3 noites de trevas? Olha, Papelaria Santo Agostinho, não sei qual é o seu nome, tá? Mas o terceiro segredo de Fátima não vai falar sobre isso. Inclusive, eu quero, como é um assunto meio extenso para a gente conversar aqui nesse vídeo, eu vou pedir para que você acesse o site cleofas.com.br, que é o site do professor Felipe Aquino, onde ele tem inúmeros artigos para a formação católica. Inúmeros. E tem vários deles falando sobre o terceiro segredo de Fátima. Se ele foi revelado, se ele não foi revelado, se ele foi revelado em partes, quem revelou, o que estava escrito. Tudo isso você vai encontrar lá no site Cleofas. Você pode, inclusive, digitar no Google. Terceiro segredo de Fátima, site Cleofas, terceiro segredo de Fátima, professor Felipe Aquino, que você vai encontrar o site Cleofas lá no Google, tá bom? A Débora pergunta, criança pode ler em missa dominical? A resposta é a seguinte, Débora, desde que saiba ler perfeitamente, pronunciando bem as palavras e não dificulte o entendimento da leitura. Então, a gente sabe que tem várias crianças que já têm uma facilidade de leitura, já têm um hábito de leitura, podem ser treinadas, né? Existe, inclusive, algumas paróquias que fazem um treinamento, uma formação especial para as crianças que fazem leitura no domingo, na missa, né? Para que elas leiam pronunciando bem as palavras, tendo um determinado respeito para aquele momento da liturgia e tudo mais. Vamos para a próxima pergunta. A Adélia pergunta o seguinte: meu filho também, que também se chama Felipe, sempre me questionou porque temos orgulho de dizer que somos católicos romanos, se foram os romanos que mataram Jesus. Gente, a igreja é romana porque ela tá em Roma, tá bom? Não tem nada a ver com os romanos que perseguiram os católicos, os cristãos depois disso, tá bom? São coisas totalmente diferentes. A Hélida pergunta o seguinte: um matrimônio de 24 anos, 3 filhos e uma neta, que terminou há 1 ano com traição confirmada mais divórcio, pode ser anulado perante a igreja? Antes de responder essa pergunta, eu quero deixar bem claro, a igreja não anula casamento, tá bom, gente? Jamais a igreja vai terminar com casamento que foi válido, vamos dizer assim. O que a igreja faz acontece que existem alguns casos em que o sacramento não existiu, não foi válido. Então, se não existiu, não foi válido, o matrimônio é o quê? Nulo, não existiu. E para isso existem os tribunais eclesiásticos, são os tribunais da igreja que analisam caso a caso e julgam se eles existiram ou se não existiram, se foram válidos ou não foram válidos. Se não foram válidos, a igreja emite, né, um documento, emite uma declaração que não foi válida. A partir desse momento, a pessoa fica livre para contrair o sacramento do matrimônio com outra pessoa, tá bom? O professor Felipe fala o seguinte para você, Hélida: sugiro que consulte o tribunal. Consulte o tribunal eclesiástico aí mais próximo da sua paróquia, tá? Não é um caso fácil de dizer. Cada caso é um caso e é difícil a gente julgar. Quem faz esse julgamento corretamente, seguindo todo um processo canônico, é o tribunal eclesiástico, tá bom? Então, se você quiser saber mais informações sobre nulidade de casamento, existe esse livrinho aqui que o professor Felipe escreveu, que chama Quando a Igreja Considera Nulo o Matrimônio. Quando a igreja considera nulo o matrimônio. Vai explicar aqui quais são as causas passíveis de nulidade. Desculpa, gente.
quem que você tem que procurar, o que você deve fazer, um modelo, inclusive, de um processo e tudo mais, as informações que precisa conter, tudo aqui nesse livrinho. Você vai encontrar na nossa editora Cleofas. Meu nariz ficou vermelho, gente, só abrir esse parênteses. Vamos lá. O Danilo pergunta o seguinte: gostaria de saber se Deus é eterna sabedoria e por isso sabe o que é melhor para todos nós. Por que em uma atitude de destruir a terra, ele deixa Nossa Senhora interceder em nosso auxílio para que ele não a destruísse? Pois recordo que houve uma aparição de Nossa Senhora que ela disse que interviu em nosso auxílio para que Deus não destruísse a terra. Olha, Danilo, o professor Felipe está respondendo o seguinte para você, ó. Deus não pode deixar a maldade humana passar de certo limite, que só Ele sabe. Nossa Senhora atua pela nossa conversão para que Deus revogue o castigo caso não haja arrependimento. Veja o que aconteceu em Nínive com o profeta Jonas. Ok? Vamos lá. A Adenilza pergunta o seguinte: o que a igreja fala sobre São José na crucificação de Jesus? Onde ele estava? Adenilza, São José já tinha morrido, né, quando Jesus foi crucificado. Por isso que também a gente não encontra nada, tá bem? A Maria pergunta o seguinte: nossa alma já existia antes no céu? Ou só começa a existir, ou só começa a existência da alma com o corpo no ventre materno? A nossa alma é criada no momento da concepção, ok, Maria? Não há reencarnação e nenhuma pré-existência de alma. É na concepção que a nossa alma passa a existir. Por isso que a igreja defende a vida desde o momento da concepção até o final da sua morte, ok? Vamos para a próxima pergunta. O Joaquim, ele fez duas perguntas. Primeira, ele diz assim: a Eucaristia é toda ela um sacrifício do princípio até o fim? A resposta é a seguinte, Joaquim: o centro do sacrifício de Cristo se dá na consagração, mas tudo faz parte, ok? A segunda pergunta do Joaquim é: os sacerdotes eram da tribo de Levi? Por que razão Jesus é sacerdote, sendo que ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi? Olha, porque Deus quis uma nova aliança, não mais em Levi, mas em Judá, entendeu? A Tayane pergunta: como discernir um ataque espiritual? Bom, um ataque espiritual muitas vezes pode ser uma tentação, uma irritação, um medo, uma perturbação da alma, às vezes é uma dificuldade para rezar. Então, como dica, fica aqui para você ler esse livro aqui, ó. O Combate da Fé, que nós já indicamos aqui, e também o livro Esgotamento Espiritual. Pode ser várias coisas, mas também precisa de um discernimento, tá, gente? Isso é muito importante. Às vezes, o que acontece? Às vezes tem gente que atribui tudo ao demônio, e não é. Às vezes o demônio pode ser até coisa do demônio, mas ele precisa de uma causa natural para que o sobrenatural aconteça, entendeu? Então, tem que saber discernir as coisas. Às vezes é algo humano, às vezes é algo espiritual, às vezes são as duas coisas. Então, indico a leitura desses livros e que se faça um discernimento do que está acontecendo. Vini, um amigo meu protestante disse que o estabelecimento da doutrina do purgatório foi pelo Papa Gregório I em 593. É verdade? O professor Felipe falou que não e que a igreja acredita no purgatório desde o primeiro século, tá bom?
Fica aqui a dica para que leia esse livro, ó, A Sagrada Tradição. Aqui você vai ver o que a igreja acredita desde o comecinho, tá bom? A tradição da nossa igreja. Tudo que veio dos apóstolos, que começou aqui, tá bom? Fica aí a dica de leitura desse livro. Você encontra na loja Cleofas, loja.cleofas.com.br. Vamos lá, próxima pergunta. O Eli pergunta o seguinte: fui à missa e o padre falou que não comungamos porque merecemos, mas porque precisamos. O professor Felipe responde o seguinte para você, Eli: é verdade, ninguém é digno, mas precisamos. A Gilciliane pergunta o seguinte: quando estou em oração, de olhos fechados, vejo Nossa Senhora das Graças, São Padre Pio e ouço nitidamente a voz do meu anjo da guarda. Que nome se dá a esse dom? O professor Felipe responde o seguinte para você, Gilciliane. Ele diz que pode ser uma locução interior, mas precisa de um discernimento melhor. Inclusive, seria bom se você pudesse ter um padre como diretor espiritual, contar para ele todas essas coisas, para que você tenha uma pessoa para te ajudar nesse discernimento, ok? O Vini mandou outra pergunta. É possível abandonar o futuro nas mãos do bom Deus? Santa Teresinha disse que nada acontece que Deus não tenha previsto desde toda a eternidade. Podemos dizer que nosso futuro profissional já está escrito? Olha, Vini, o professor Felipe respondeu o seguinte para você. Deus tem um propósito para cada um de nós, uma vocação. Mas tudo depende da nossa vontade, que Deus respeita, viu? Não existe destino e predestinação. Deus nos criou com liberdade, viu? Então, por conta disso, não existe uma predestinação. Você nasceu para fazer tal coisa e pronto, acabou. Porque você tem o livre-arbítrio, ok? O Ederson pergunta: se uma pessoa foi casada na igreja, depois ficou viúva, ela pode se casar de novo na igreja? Ela pode receber a Eucaristia? O Ederson, pode casar na igreja sim, tá? Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A Ritinha pergunta: por que o padre não pega no ostensório e o pessoal da missa pega? Então, o que acontece? Olha, é porque o padre vai dar a bênção do Santíssimo, muitas vezes, e as pessoas acabam tocando, né? Mas o ideal é que todos toquem no ostensório com um manto, né? Existe um manto, se eu não me engano é o véu humeral que chama, né? Que o sacerdote ou o diácono, ele segura o ostensório, né? Para que não toque, para que não coloque a mão. A Aparecida pergunta o seguinte: o que era de peixes ou era de aquário? Nunca ouvi falar, para mim era coisa de signo e horóscopo. Ouvi um comentário, fiquei sem entender, curiosa. Olha, o Aparecida professor diz o seguinte, que a era de aquário é uma era astrológica que inicia-se por volta do século 21 e que sucede à era de peixes. Essa era ocorre quando o Sol nasce à frente da constelação de Aquário, depois da constelação de Peixes, tá? Pode sim ter a ver alguma coisa com astrologia, com coisa de horóscopo, pode ser, mas o que acontece? Isso parte de um conceito de astronomia, entendeu? Mas pode ser deturpado. Então, inclusive, né, diz os mentores da nova era, que agora essa era praticamente que a gente vira é a era da nova era, vamos dizer assim, mais ou menos isso. Então, acho que é sobre isso que você ouviu o comentário e ficou sem entender. A Cláudia diz o seguinte: eu queria saber se uma pessoa que se divorciou e é casada na igreja,
se ela vai para o inferno e se ela pode ser batizada. O professor Felipe responde o seguinte: a culpa do divórcio depende de quem é o culpado. Sempre pode haver o perdão quando a pessoa se arrepende. Só Deus pode dizer se alguém vai ou não para o inferno. Para batizar é preciso ver com o pároco as condições, ok? A Cláudia ainda pergunta: qual a diferença do sacrifício de louvor para a oblação e sacrifício? O professor Felipe responde o seguinte: no Antigo Testamento, oblação pode ser uma oferta. O sacrifício era de animais sacrificados. Agora, o louvor é algo diferente. O Gui pergunta: afinal, quantas vezes Jesus retornará? Acontecerá o milenarismo? A resposta é o seguinte: a igreja não acredita no milenarismo, que ensina que Cristo voltaria, ficaria 1000 anos aqui, em um tempo de harmonia com os justos, e só depois haveria o juízo final. Veja o livro Como Entender o Apocalipse. Olha, mais uma vez, nesse livrinho aqui, o professor vai explicar tudo isso, inclusive essa questão do milenarismo, ok? Como entender o Apocalipse. A Fátima pergunta: o que responder aos nossos irmãos evangélicos sobre o batismo de criança? Pois eles questionam muito isso quando um católico vai à igreja deles. Olha, Fátima, o professor diz o seguinte para você: a igreja batisma criança desde o 1º século. Inclusive, nesse livro aqui, A Sagrada Tradição, também você vai ler muita coisa sobre isso. Recebeu dos apóstolos essa incumbência. Temos o testemunho de Tertuliano do século 200, que morreu no ano 220, tá? De Santo Irineu, que morreu no ano 200, e de outros. Sugiro que leia o livro, esse livro aqui, ó, Para Entender os 7 Sacramentos. Na verdade, gente, eu quero aproveitar aqui e sugerir esse livro para todo mundo. Sabe, a gente não tem muitas vezes ideia da riqueza que são os 7 sacramentos para a nossa vida como católico. Olha, Deus nos deu tanta coisa bonita, mas deu tanta coisa bonita, dá a impressão que quando a gente começa a conhecer, a gente fica, sabe, a gente fica boa, a gente fica maravilhado. Então é justamente por isso que eu quero indicar esse livro para você. Aqui tem uma explicação sobre os 7 sacramentos da Igreja Católica, só que tudo em perguntas e respostas, coisa bem objetiva, papo. Que é isso? Por que ser batizado? Quem pode ser batizado? Por que criança é batizada? Por que não batizar o adulto? Aliás, por que não batizar o adulto? Não. Por que não batizar, esperar a criança crescer para batizar? Isso que eu quis dizer, tá? Por que não esperar a criança crescer para batizar? Quem pode ser padrinho? Quem não pode ser? Quem pode comungar? Quem não pode comungar? Como comungar? Quais são os efeitos da Eucaristia? Como que eu devo confessar? Quais são os efeitos da confissão? O que acontece no sacramento da ordem? Quem pode receber o sacramento da ordem? Enfim, tem muita coisa sobre os 7 sacramentos, tudo de uma forma objetiva e didática. Por isso que eu não canso de indicar esse livro aqui. É um livro prático, é um livro que a gente tem que ter na mão para a gente realmente saber aproveitar o melhor que tem dos sacramentos, porque o mais difícil Deus fez, que foi nos dar Jesus, o único filho que ele tinha, que se fez homem, que se deu por nós e que nos deixou também esses 7 sacramentos como caminho de salvação para a nossa vida, ok? Então fica aí essa dica para entender os 7 sacramentos. Vamos continuar. O Vini pergunta: como explicar Mateus 24, 22, que diz: se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia? Daí ele pergunta: os tempos estão sendo encurtados ou isso é uma figura de linguagem? O professor responde o seguinte: Vini, Jesus não está falando em encurtar os dias, mas em diminuir o tempo da aprovação. Sugiro que veja esse livro aqui, ó, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Os evangelhos estão cheios de passagens como essa. Aqui você vai encontrar a resposta, tá bom? Pelo menos das principais e mais difíceis.
A Fernanda pergunta: tem algum livro que ensina a ler a Bíblia de forma que consiga compreender melhor? Aqui, ó, o professor Felipe indicou esse livro para você, ó, Curso Bíblico, volume 1. Faz parte de uma coleção de 6 volumes que o professor vai explicar todos os livros da Bíblia de forma a te ajudar a entender. Ele não vai explicar capítulo por capítulo, versículo por versículo, nada disso. Mas ele vai te ensinar o caminho de leitura, tá bem? Então, para que você tenha uma visão geral da Bíblia, como ler a Bíblia, como a Bíblia foi formada, os gêneros literários, como foram formados os livros, o que é essa inspiração, né, para formar esses livros da Bíblia, para poder escrever, um pouco sobre os autores sagrados, tudo isso você vai encontrar nesse primeiro livro, ó. Introdução à Bíblia e o Pentateuco, que daí ele já vai falar um pouquinho sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bem? Cleiton pergunta: adicionei um prenome civil. Preciso atualizar as certidões de batismo, casamento e filhos? O professor Felipe respondeu que pensa que seja bom. Ele acredita que isso seja bom sim, Cleiton. A Sueli pergunta: gostaria de saber o que significa as letras que ficam na entrada do sacrário, JHS. O professor diz que JHS significa Joshua, Jesus em hebraico. O povo chama de Jesus hóstia sagrada, tá? Mas significa Jesus em hebraico, ok? O Luca pergunta: como explicar as coisas sobrenaturais que ocorreram no meio protestante e os testemunhos de vida deles? O Espírito Santo pode conduzir a vida deles? Olha, a resposta é o seguinte, Luca. A igreja diz que pode sim, se houver reta intenção, sem fraudes ou coisas erradas. O Espírito Santo pode agir por causa da fé. Mas isso não autoriza o católico se tornar protestante por causa dos outros erros, dos seus erros, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Fernanda diz o seguinte: qual o caminho certo para começar a ler a Bíblia para poder entender? Existe alguma sequência para iniciar, tipo começo, meio e fim? Olha, não existe uma sequência para começar a ler a Bíblia, começo, meio e fim. O que às vezes a gente recomenda? Como a linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem mais difícil de se compreender e que para a gente ter um entendimento maior ajuda muito a gente ter um conhecimento prévio, a gente indica que você comece a ler pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos e pelas cartas, tá ok? Agora, paralelo a isso, vai te ajudar a entender a Bíblia, ler a introdução, aqui ó, a introdução da Bíblia. Aqui, ó, no primeiro volume do curso bíblico do professor Felipe, ele vai te dar uma visão geral, um voo de águia sobre a Bíblia, para que você comece a ler a Bíblia da maneira certa, tá bem? E se você quiser, lógico, você pode começar pelo Antigo Testamento se você quiser, você pode começar por onde você quiser, mas a dica é começar pelo Novo Testamento, que a linguagem é mais fácil a gente compreender o Novo Testamento que o Antigo Testamento. Por isso, a dica de começar pelos Evangelhos e as cartas, tá ok? O Eli pergunta: construíram uma igreja nova onde moram, porém não colocaram banquinhos para nós ajoelharmos, e o espaço entre um banco e outro é muito pequeno, quase nem conseguimos ajoelhar no chão. O professor Felipe diz o seguinte, Eli, que isso não tá certo, né? Tá errado isso, porque o Missal Romano diz que manda a gente ajoelhar na consagração. O Sergione pergunta o seguinte: nas aparições de Fátima, o anjo de Portugal é o mesmo que o anjo da paz? Sim, é o mesmo anjo. A Ana está perguntando o seguinte: o que a igreja diz sobre cura de gerações e de curar árvore genealógica? No batismo já não somos livres dos pecados de nossos pais e antepassados? Olha, Ana, o professor Felipe responde o seguinte para você:
O batismo nos livra do pecado original e nos faz filhos de Deus. Isso você pode ver lá no Catecismo, no parágrafo 1250, tá? Mas podemos trazer uma herança hereditária negativa, tanto na parte física como na parte espiritual e psicológica. Então, a oração também tem o sentido de nos curar disso. E, sabe, a gente tem que ficar esperto, que uma coisa é essa oração de cura. Não tem nada a ver com um negócio de reencarnação, outras vidas passadas. Não é isso, viu? É cura de gerações. Não é nada de outras vidas passadas. Isso aí não tem nada a ver com a Igreja Católica. Vamos lá para o próximo. A Helena pergunta: o católico pode ser testemunha de casamento em outra religião? Olha, isso é uma opinião, tá? Não é conveniente, pois não é um sacramento, mas a igreja não diz que isso é pecado. A Ingrid pergunta: existe apenas um escapulário que é de Nossa Senhora do Carmo? Os outros não são válidos e não convém usar? Ou se usar tá tudo bem? Professor Felipe, que existe também um escapulário verde, que é um artigo devocional católico romano e aprovado pelo Papa Pio IX em 1870. E é denominado escapulário pela sua aparência, mas não descende dos escapulários que fazem parte do hábito das ordens religiosas, ok? A Maria está perguntando: por favor, me fale um pouco sobre o Papa Alexandre VI. Eu li algo a respeito dele. Essas más informações procedem? São verdadeiras? Maria, olha, o Papa Alexandre VI foi um Papa que deixou a desejar, sim, viu? Mas todas as suas bulas pontifícias nunca foram anuladas. Ele teve 4 filhos antes de ser Papa e ele teve um pontificado bem complicado. Então, eu sugiro que leia o nosso livro de História da Igreja, volume 2. Tá, gente? A nossa história da igreja tem um lado bonito, mas tem um lado que realmente não é bonito, mas que também vale a pena a gente conhecer, tá bom? A nossa história não são só flores, mas nós estamos aí hoje, mais de 2000 anos, ok? Em pé. Essa é a Igreja de Cristo. O Ederson pergunta: o que é adoração ao Santíssimo? Ederson, é adorar Jesus na hóstia sagrada. Então, a gente pode fazer orações de intercessão quando a gente está ali adorando Jesus. A gente pode fazer reparação dos pecados. A gente pode fazer oração de louvor. A gente pode fazer silêncio. A gente pode ficar contemplando Jesus ali na hóstia sagrada, ok? O Caprioli pergunta: gostaria de saber se o ministro da palavra pode fazer uma reflexão sobre o evangelho e leituras na celebração da palavra. Há algum livro que ajude? O professor responde para você, Caprioli: pode sim, tá? Mas, porque não é uma missa, não é uma missa, é uma celebração da palavra. E então ele recomenda o curso bíblico volume 5 sobre os evangelhos, porque ele tem várias explicações que vão te ajudar ali na hora de preparar a explicação, a meditação sobre o evangelho daquele dia, né? E o livro Passagens Difíceis dos Evangelhos, que é esse um aqui que eu já mostrei para vocês algumas vezes nesse vídeo, tá? O Caio pergunta: quando o senhor irá no Instituto Reset realizar uma pregação? O professor falou: não sei, não tem nada marcado. Eu quero aproveitar aqui e explicar uma coisa. O professor Felipe recebe muitos pedidos de pregações por todo o Brasil, até pelo mundo. Só que o que acontece? O professor Felipe já tem uma agenda muito cheia aqui, ele tem compromissos diários, ele assume muita coisa para a Canção Nova. E por conta da idade dele, dessas dificuldades, dessas limitações da idade e tudo mais,
mais essa rotina, o professor Felipe não está conseguindo assumir missão fora. Então, principalmente que ele tem que tomar um avião, ir fora, ficar fora várias noites, entendeu? Para ele isso é muito difícil. Então, inclusive, eu até estou aproveitando esse espaço para explicar melhor isso para vocês e pedir a compreensão de vocês, que o professor Felipe, ele faz o que pode, atende todo mundo que dá, e eu trabalho com ele, eu tô vendo. Só que realmente esses casos de viagem é cada vez mais difícil ele aceitar, e realmente ele não tem aceitado por conta realmente dessa agenda e dessas limitações da idade que ele tem, que o professor Felipe já não é mais criança, né? Então a gente tem que cuidar. É isso, tá bom? A Daiane ainda não. O Eli pergunta: como são as locuções interiores que os videntes recebem de Jesus e Nossa Senhora? Então, essas locuções são mensagens que a pessoa recebe na mente em forma de pensamentos, entendeu? Não é alguém que fala no ouvido, é só aquela pessoa que é como se ela escutasse na mente alguns pensamentos, algumas coisas, ou alguns sentimentos, algo assim. O Isaquiel pergunta: se alguém acaba tendo um filho em um adultério, para que ele se arrependa do pecado cometido, ele teria que se arrepender de ter trazido à vida o seu filho? O professor Felipe responde o seguinte, Isaquiel: basta se arrepender do adultério e assumir a paternidade da criança. A Daiane pergunta: sempre ensino para o meu filho o significado e importância do Natal e da Páscoa. No entanto, ele escreve carta para o Papai Noel e Coelho da Páscoa. O Papai Noel leva presente para ele, tem visita do Coelho da Páscoa, Fada do Dente, tal. Se pergunta: ele sabe o sentido do Natal e da Páscoa? Quero saber se essa brincadeira com as crianças fere a doutrina católica. O Daiane, o professor responde o seguinte: penso que a criança, até o uso da razão, uns 6, 7 anos, pode viver nessa ilusão. Depois, os pais precisam ensinar a verdade. A Ludmila pergunta o seguinte: é pecado gostar de se vestir bem, de comprar roupas bonitas? O professor Felipe responde o seguinte, não é pecado, desde que você não se exagere, não gaste o que não pode, não queira se exibir. Então, nesse sentido, é preciso ter um equilíbrio da vaidade. A gente não pode ser desleixado. Deus também não fez a gente para ser desleixado. Mas é preciso alcançar um equilíbrio aí, né? Não viver em função disso, não querer chamar atenção para si, entendeu? Se vestir bem é uma coisa, querer chamar atenção é outra, entendeu? Vamos lá, a Salete pergunta: quando meu esposo e eu nos casamos e eu estava grávida e decidimos nos casar, por um pouco de pressão familiar, inclusive tínhamos combinado de nos separar um tempo depois. Isso aconteceu há 20 anos. Não nos separamos, porém sinto que não nos tornamos uma só carne. Deveríamos contar isso para o padre? Foi válido o nosso compromisso com Deus? Olha, Salete, o professor Felipe diz o seguinte para você: todo casamento na igreja é válido em princípio, até que o tribunal da igreja declare que não foi válido. Se você acha que há motivo de nulidade, deve consultar um tribunal. E o professor também sugere que você leia esse livro aqui, Quando a igreja considera nulo um matrimônio. Esse livrinho aqui que ele escreveu, que vai dar mais explicações sobre nulidade de matrimônio, ok? A Adriele pergunta o seguinte: o que torna um santo um doutor da igreja? Olha, Adriele, é uma escolha do Papa, tá bom? Certamente é um santo que deixou uma contribuição muito especial no campo da teologia e da espiritualidade. Aqui, inclusive, o professor Felipe escreveu esse livro, Na Escola dos Santos Doutores. Esse aqui ainda não está atualizado. Se eu não me engano, ele está com 33, nós estamos com 36 santos doutores.
E aqui ele vai trazer um pouquinho da vida sobre cada um dos santos doutores e uma seleção de ensinamentos, os principais ensinamentos dos santos, de cada um dos santos doutores da igreja. Aqui você vai ter uma amostra de como esses santos doutores contribuíram na igreja, ok? Vamos lá. A Ari está perguntando: qual é exatamente a posição da igreja em relação à cremação? Tem muita gente que pergunta isso. Pode haver a cremação desde que não seja para duvidar da ressurreição dos mortos no fim do mundo. Então você pode ver mais sobre isso no catecismo, no parágrafo 2301, tá bom? Parágrafo 2301 do catecismo. O que não se pode fazer, veja bem, é jogar cinzas na terra, no ar, na água. Então, as cinzas devem ser conservadas no cemitério, tá? Ou em outro local, de preferência no cemitério mesmo, tá? Nada de jogar cinzas no mar, no alto da montanha, não. As cinzas têm que ser conservadas em outro local, sobretudo no cemitério, tá? É o local mais adequado. A Ana pergunta: o que são veterocatólicos? São os bispos que se separaram da Igreja Católica no Concílio Vaticano I, em 1870, porque não concordaram com a definição dogmática da infalibilidade do Papa quando proclama um dogma. Como vocês sabem, quando um Papa vai proclamar um dogma da Igreja, é em caráter de infalibilidade. Por isso que nunca nenhum dogma foi desfeito, nenhum Papa desfez o dogma de um Papa anterior. É porque existe uma infalibilidade, ok? É dogma da Igreja. Última pergunta de hoje do Instagram, tá? Perguntas referentes ao dia 22 de agosto. A Dani pergunta: tenho uma dúvida no credo. Fala que Deus virá e julgará os vivos e os mortos, mas quando alguém morre já vem o julgamento. Gostaria de entender. Olha, Dani, após a nossa morte há o juízo particular, aquele que fala em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Mas no final do mundo haverá um juízo final diante de todos. E não mudará o que foi definido no juízo particular. Isso você pode ver melhor no catecismo, nos parágrafos 1022 e parágrafo 1038. Entendeu? Então são dois juízos diferentes. O juízo particular, que é quando a gente morre, que nós seremos julgados, e aí que a nossa alma vai para o céu, inferno, purgatório. E depois disso, quando Jesus voltar, na segunda vinda de Jesus, haverá um julgamento final. E nesse julgamento final, todo mundo vai participar de tudo e todo mundo vai ser julgado. Mas quem não muda, digamos, muda a sentença, ok? Então é isso, gente. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou até esse momento. Quero pedir para que você continue rezando pela saúde vocal do professor Felipe, para que ele possa retomar esse trabalho tão legal que ele faz das lives, né? Nossa, são infinitas perguntas. Cada semana a gente recebe uma média de 150, 200 perguntas que ele responde na segunda, terça, quarta, às vezes quinta-feira ele responde 1 hora de perguntas, ou seja, é muita pergunta. E quero pedir a você também para que você divulgue esses momentos de formação, divulgue essa live, divulgue aquilo que você aprende. É uma maneira que você tem de contribuir para a sociedade, de contribuir para o reino de Deus, espalhando também o que a igreja ensina sobre uma coisa, sobre outra. Você ajuda a catequizar a sua família, você ajuda a catequizar os seus amigos. É uma forma da gente levar a palavra de Deus. E não só de levar a palavra de Deus, é uma forma também da gente dar um ensinamento correto, um ensinamento acertado. Por isso que a gente tem que estudar. Por isso que o professor Felipe recomenda tantos livros, por isso que ele fala tanto do catecismo, tanto da palavra de Deus. Para que a gente não fique no achismo,
né? A gente precisa de base, a gente precisa de conhecimento sólido, a gente precisa de credenciais, né? Para a nossa fé ficar sólida. E também para a gente mostrar para as pessoas, ok? Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. E se Deus quiser, em breve o professor Felipe vai estar aqui. Um grande abraço e até mais.